Olá pessoal, eu sou a Tatiana Chissola e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a influência dos adultos no comportamento das crianças. Hoje em dia fala-se de vários conteúdos, de várias formas e de vários temas relacionados ao desenvolvimento, crescimento das crianças. Uma vez, quando estudante do curso técnico de enfermagem, eu ouvi a minha professora de enfermagem só da criança a dizer que a criança não é um adulto reduzido. E aí eu pensei, se a criança não é um adulto reduzido, então a criança é reflexo do adulto, ou seja, a criança que você tem na tua casa é exatamente como você é, porque a criança simplesmente ela copia ou imita aquilo que o adulto que convive, que vive com ela mais tempo, ou que passa mais tempo com ela, faz. Por isso eu trago aqui a importância, né, de como adultos não só proibir as nossas crianças de fazer coisas, mas monitorar o que elas vão fazer. Porque o que tem acontecido ultimamente é o quê? Os pais, por não terem tempo de ficar com as crianças, dão um telefone para as crianças, dão um telefone, dão um tablet, dão um computador, a fim de distrair a criança. Mas, de certa maneira, esse adulto está prejudicando essa criança, porque essa criança ela vai achar que o lugar mais confortável para ela estar, ou o melhor momento para ela, é mexer no telefone. E muitas vezes as crianças são influenciadas a usar o telefone como o seu lugar de conforto, o seu lugar de lazer, por influência mesmo dos próprios pais, porque os pais, quando estão com as crianças, eles passam a maior parte do tempo no telefone do que brincar com a própria criança. Então existe a necessidade de você ensinar o teu filho a brincar com brinquedos de criança, porque na internet, a internet é muito exposta e muitos pais, vamos aqui ser realistas, não têm a responsabilidade de monitorar o que o filho vai ver. Ou seja, vou pôr meu filho num canal do YouTube qualquer que fala sobre assuntos relacionados à criança, mas esse pai não monitora devidamente o tipo de conteúdo que o filho está a consumir. Ok, é um canal que fala de assuntos relacionados à criança, mas que tipo de assunto relacionado à criança é que o teu filho está a ver? Então é importante, né, nós temos essa responsabilidade como tios, como pais, como seja lá o que for de uma criança, saber orientar. Porque você não vai chegar numa criança e dizer, olha, você não pode dançar as músicas do cantor Tsunami. Não, você não vai fazer. Você tem que explicar para ele, você não vai dançar Tsunami por causa disso, 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 disso. Olha, as crianças são muito inteligentes. Elas têm uma capacidade intelectual muito boa. Se você usar essa inteligência ou essa capacidade intelectual que a criança tem e lhe fazer perceber que a conduta que ela está a seguir não é a mais correta, eu acho que essa criança vai passar a ter um bom posicionamento. Mas isso começa a partir de você. Você, como adulto, não ouvir as músicas do Tsunami. Porque eu acredito que já aconteceu com vários pais o seguinte: proibiu a criança de fazer determinada coisa e a criança encontrou o pai a fazer. Perguntou: ô papá, por que você faz essa coisa e eu não posso fazer? Então existe a necessidade de não só influenciarmos com palavras, mas com ações e atitudes, porque são pontos, isso é muito importante para o crescimento, desenvolvimento da criança. E que se nós como encarregados, nós como tios, irmãos, não passamos isso para as crianças, o mundo lá fora vai ensinar. E o mundo lá fora vai ensinar de uma forma terrível, de uma forma errada. Hoje aborda-se muito sobre imoralidade sexual, a influência da imoralidade sexual no desenvolvimento da criança. E os pais não têm uma certa abertura de sentar com a criança e conversar com a criança o que realmente está acontecendo. Porque uma coisa muito comum que eu vejo, que eu acho errado, que muitos pais fazem, e se você é esse tipo de pai que faz esse tipo de coisa, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o porquê que você faz isso. Eu vou dizer isso agora. É os pais ensinarem os filhos a falar seus órgãos genitais, chamarem, tipo, usarem nomes assim para se referir ao órgão genital. Eu acho isso muito errado. Por quê? Porque a criança, ela está em desenvolvimento. A criança é curiosa por natureza. Se você não lhe explicar o que é de verdade e como as coisas funcionam, essa criança vai começar a fazer as coisas pensando que tudo é uma brincadeirinha. Você diz,
chama o órgão genital do seu filho, seja ele feminino ou masculino, pelo nome. Isso vai fazer a sua criança perceber, ou seja, crescer com o entendimento sobre o que é isso, sabe? Porque as crianças não são... Como é que eu posso dizer? Os adultos acham que as crianças não entendem, mas se você explicar, ele consegue entender. Por isso é que exatamente ele copia aquilo que você faz. Você educa o teu filho sobre como falar as coisas, chamar as coisas pelo nome, não usar nomes bonitinhos para maquiar uma coisa que não precisa ser maquiada. Então, existe a necessidade, mais vale o teu filho aprender contigo, dentro da tua casa, do que aprender fora. Porque depois nós começamos a ver outras questões que vão se levantando, como gravidez na adolescência, que é uma questão que as pessoas normalizam hoje atualmente, mas na minha época era um problema gravíssimo e que precisava ser tratado. É uma luta que até hoje, principalmente no nosso país, principalmente em África, tem se lutado, que é a gravidez na adolescência, que é um problema que tem gerado várias situações complexas para a nossa sociedade. E hoje as pessoas já normalizam, já postam nas redes sociais como se fosse algo normal, mas não é algo normal uma adolescente ficar grávida. Não é algo normal uma pessoa que está a formar agora a sua identidade assumir uma responsabilidade muito grande, que é ter um filho. Porque essas crianças que nós educamos hoje são os adultos de amanhã. Pense você, como você está a educar o teu filho, como isso vai influenciar no crescimento do teu filho, o que você passa para o teu filho, que tipo de informação você ensina para o teu filho, o que o teu filho consome. Você entrega o tablet, computador, telefone, teu filho está a ver o quê? Não é um canal do YouTube, é uma página no TikTok que só posta conteúdo de criança. Que tipo de conteúdo de criança? Outro dia eu me senti muito indignada. Eu recomendo as minhas sobrinhas assistirem ou assistem o canal Panda, né? E eu fiquei muito indignada quando um boneco que eu assistia, na altura em que era adolescente, o Ruka, onde a tia do Ruka casou com uma outra tia. Os anéis. Que vestido tonto! Clem, querida, as alianças. Sim! Gente, nós precisamos rever isso. Não é de todo bom que as crianças compreendam as coisas como foi passada naquele boneco. Então é importante nós começarmos a monitorar o que os nossos filhos, o que as nossas crianças, os que os nossos sobrinhos, os que os nossos primos, eles estão assistindo, porque isso influencia muito no caráter, no comportamento da criança. E Jesus, ele já estava preocupado com isso, né? Durante a sua caminhada, Jesus estava preocupado com isso. Por isso é que em Mateus 18:6, a Bíblia vem falar que quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada ao pescoço. Ou seja, porque pedras, quando são jogadas na água ou no mar ou no rio, não vêm à superfície. Então você começa a ver a dimensão disso quando o Senhor se refere ao cuidar das crianças. O Senhor vai nos cobrar pela forma como nós estamos a cuidar das nossas crianças. Por isso existe a necessidade de nós estarmos atentos, de nós prestarmos atenção naquilo que nós estamos a levar, a entregar nas nossas crianças, porque é uma responsabilidade muito grande. Nós olhamos para as crianças de hoje, é o futuro da manhã. Por isso é que hoje nós vemos muitas meninas, muitas jovens a postarem vídeos nuas, a mandarem para rapazes, e depois esses vídeos são vazados e não sei o que. Nós estamos a criar adultos imaturos, estamos a criar jovens sem consciência, estamos a criar pessoas sem identidade por conta do que? Da falta da base. A base não foi construída como deveria ser construída e de alguma maneira acabou prejudicando, né, o decorrer da construção dessa pessoa, porque a criança é a base. Se desde a base você ensina a criança como deve ser o seu posicionamento, eu acredito que essa criança futuramente vai crescer com uma visão mais amplificada do que é realmente a vida, do que é realmente viver em sociedade. Porque nós vivemos num mundo onde é muito presente transtornos de ansiedade, é muito presente vários tipos de transtornos mentais que acabam de certa maneira prejudicando o próprio indivíduo. Então
isso que eu queria partilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria muito que você deixasse seu like, a fim de outras pessoas também poderem ver e serem alertadas, né? E conseguir perceber que muitas vezes a culpa não é de determinado cantor que lançou determinada música, a culpa é sua como pai, que deixa o seu filho consumir essa música e consome esse tipo de música onde está o seu filho. Então, compartilhe com um amigo que você conheça, que conviva com uma criança. Eu creio que todos nós, né, convivemos com crianças diariamente. Deixe o seu comentário a respeito desse vídeo, se é isso se o que eu falei foi um exagero ou não é assim como eu estou a pensar, né? Eu gostaria muito que você deixasse aí nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos do canal. Beijo, tchau!